Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. O gauchão que começa neste final de semana será histórico. Simplesmente o jogador recordista em participações da competição, que havia anunciado a aposentadoria, voltou atrás e novamente estará na disputa. 40 anos de idade e 17 participações. A camisa será do Chavante. Marcelo Pitol, goleiro do Brasil de Pelotas, que prazer conversar novamente contigo aqui no programa de carrinho. Prazer é todo meu estar falando com vocês novamente. E como tu falaste, cara, é uma honra, né? Tá indo para o meu 17º Campeonato Gaúcho, o atleta que mais participou de edições de campeonato estadual na história do futebol gaúcho. Fico muito feliz com essa marca, né? A gente vem trabalhando muito forte aqui para fazer um grande campeonato e que a gente tem um ano de 2023, todos nós, vocês, né? Que 2023 maravilhoso, aí, com muita saúde, paz, trabalho e entrega naquilo que a gente pretende buscar. Que Deus te ouça e assim será. E ano passado, Pitol, a gente conversou aqui no programa e falou sobre a sua carreira, que naquele momento havia sido encerrada. O que aconteceu de lá para cá que te fez aí repensar essa decisão? Sim, cara, a gente acabou que jogou o Campeonato Gaúcho, estava me sentindo muito bem ainda. Foi uma escolha mesmo, uma opção minha em naquele momento encerrar minha carreira. Eu recebi um convite para participar concorrer a deputado estadual, porque a gente pensa muitas coisas boas, né, que a gente pode fazer dentro da educação, do esporte, do desenvolvimento social, né, que a gente vê que isso é muito importante para as nossas crianças, nossos adolescentes, para o nosso meio, né, para os nossos idosos. E eu tinha muitos pensamentos, e tenho ainda, né? Só que a gente sabe que política é algo difícil, complicado, que acaba que aqueles que hoje estão no poder, eles têm muita força para fazer as coisas acontecer para o lado deles. Então a gente fica às vezes de mão atadas e não consegue. Mas foi um momento, a gente não tem que se arrepender de nada, né? Acabou a campanha, recebi alguns convites de alguns clubes para voltar a jogar futebol. Repensei, até porque me sinto muito bem e estou agora nesse momento muito bem mesmo. E voltamos a jogar futebol com toda a força, a garra, a vontade, determinação, aquela paixão que sempre tivemos na carreira. Sem dúvida, estar se sentindo bem é algo fundamental e o poder determinante em uma decisão. E algo muito difícil, Pitol, para um profissional quando para de jogar futebol é manter o condicionamento físico. Como você fez para se manter bem e de que forma você chega para esse campeonato? Cara, quando a gente para, a gente dá uma, né? Mas eu, graças a Deus, eu não engordei quase nada. Minha parte física, é lógico que a gente se condicionou agora de uma maneira positiva total. Eu estou numa forma muito boa, me sentindo muito bem. E pode ter certeza que isso a gente sabe que quando a gente para retornar depois é muito difícil, mas acabou que a gente ficou ali 4, 5, 6 meses só parado. E eu realmente foquei 100% naquela outra opção, na campanha, para tentar ali entrar e, enfim, acabou que não aconteceu por todas aquelas situações que falamos. E agora retomamos aí, já estamos 2 meses e pouco trabalhando com muita parte física, técnica, né? E então foi alguns meses e agora estamos de volta e me sentindo muito bem mesmo. Isso é muito importante, ter essa facilidade de não engordar. Que bom que você tem, isso vai te ajudar muito nessa retomada. E também tem aquilo, como você disse, você focou muitos meses em uma outra atividade, perdeu aquela rotina diária de treinamentos, porém, todo mundo agora está começando do zero, por isso que é muito bom e muito importante começar uma temporada. Você não parou e decidiu retomar no meio do ano. Não, você, apesar de ter ficado mais tempo sem trabalhar do que seus companheiros, vai estar
aí em um ritmo físico semelhante e o ritmo de jogo vai ganhando aí com as partidas. Pitol, fala agora de forma mais específica um pouquinho sobre o seu contrato. Como foi a negociação com o Chavante, o interesse deles, e é um contrato só para o Gauchão ou já abrange aí a Série D do Brasileirão? Acabou ali a campanha política, eu recebi alguns convites de mais alguns clubes aqui do nosso futebol gaúcho também para participar do Gauchão, né? E o Chavante, como foi um clube que eu já tive outras duas participações em 2004 para 2005, em 2017, 2018, né? Onde a gente tem um respaldo, a gente sabe que tem a grande maioria da torcida gosta muito da minha pessoa, isso me fez eu retornar, estamos muito felizes aqui agora. O Rogério me ligou, me fez o convite, o interesse de contar comigo, e eu fiquei muito feliz com isso, e juntamente com depois a direção me procurou, né? A gente conversou e estamos aí agora para que a gente faça um campeonato gaúcho aí muito bem, depois uma Copa do Brasil, e na sequência a gente vai analisando tudo. E a preparação do Chavante para este Gauchão, Pitol? Vamos falar um pouquinho da equipe, como está aí a ansiedade, a adrenalina, quais os objetivos? Cara, é uma estreia, né? Aquele friozinho ainda bate, é gostoso, é algo que sempre a gente que é atleta, é muito importante ter esse sentimento de começar uma competição, mais um, né? Contra o Aimoré, uma equipe de tradição no nosso futebol gaúcho, uma equipe que também está se preparando para fazer um bom campeonato, então a gente sabe que nenhum jogo vai ser fácil, todos os jogos vão ter a sua dificuldade. A gente tem que realmente pensar na nossa equipe, trabalhar como a gente vem fazendo, para chegar dentro do campo e suprir tudo que a gente precisa fazer da melhor maneira, tentar fazer um grande jogo, e lógico, com respeito à equipe adversária, uma equipe que eu mesmo, né, sou de São Leopoldo, tenho um carinho muito grande, já tive algumas passagens por lá, e respeito muito a equipe do Aimoré, mas hoje é 100% Chavante. Sem dúvida. Em termos de dupla Grenal, terá uma disputa intensa. O Grêmio com um time novo, sendo que a grande estrela é o Luiz Soares, e o Inter com a mesma base vice-campeã brasileira. É possível alguém do interior ameaçar essa hegemonia? Cara, falar sobre Inter e Grêmio se torna fácil, se a gente for ver, para analisar assim tudo que vem acontecendo com a dupla, né, cara? Os caras, condição financeira, são extremamente não nem se compara com os times do interior na condição financeira, própria condição de atletas, né? A gente, sem hipocrisia, os caras, tem muitos atletas com uma qualidade impressionante, né? E a gente sabe disso. O Grêmio é um time que também é um dos maiores, o Internacional do nosso Brasil, e estão sempre disputando grandes títulos, né? Mas é possível sim os times do interior fazer uma boa competição. Eu mesmo posso falar isso porque em alguns anos agora, pelos últimos anos, eu estive em 2, 3 finais de Campeonato Gaúcho disputando contra eles, né? A gente sabe que é muito difícil, né, por N questões, mas o negócio é as equipes trabalharem, como eu posso falar da gente, por exemplo, agora a gente está trabalhando para fazer sim uma grande competição. A gente não pode prometer nada, né, porque quando começar a gente vai ver jogo após jogo como vai desenrolar as coisas do futebol, né, porque é futebol. Mas com toda certeza o favoritismo total da dupla Grenal, né, não tem nem dúvidas disso. Mas tudo é possível, cara, tudo é possível. Já tivemos esses últimos anos campeões também do gauchão do interior, e já muitos chegando, né? Então agora é se preparar e lá dentro do campo é 11 contra 11.
Muito boa lembrança, as equipes que você defendeu e enfrentou, o Grêmio e o Internacional, sempre deram muito trabalho. Olha, não é fácil jogar o gauchão, por mais que o Grêmio e o Inter tenham obrigação, consigam aí derrotar com facilidade algumas equipes, sempre tem aquelas que dão mais trabalho e é um teste de início de ano para eles e para vocês uma grande oportunidade aí de vitrine, de prestígio, de colocar o nome dos municípios de forma mais expressiva em um contexto nacional. O gauchão cumpre muitos papéis. Estamos aqui conversando com o Marcelo Pitol, goleiro do Brasil de Pelotas, recordista em participações de gauchão, indo para o 17º. O Pitol aí que havia anunciado a aposentadoria, repensou a decisão e está de volta. Está de volta no futebol que ele conhece com a palma da mão. O que o futebol gaúcho tem, Pitol, que sempre te cativou em ficar aqui? Oportunidades de jogar em outros estados não devem ter faltado, não é? Futebol gaúcho sempre me cativou, sim. Eu adoro nosso Campeonato Gaúcho, sou gaúcho de São Leopoldo, tenho um carinho imenso pelo nosso estado. Sou muito feliz por, como eu falei nas outras perguntas, hoje eu sou jogador em atividade e que passou no futebol com maior disputas em edições de Campeonato Gaúcho. Então isso é algo que me marca, que mostra o porquê também, né? Com toda certeza tive a oportunidade de jogar em outros lugares. Esse ano mesmo tive de novo, não quis, né? E estou muito feliz por estar aqui. Joguei já Campeonato Paulista, Campeonato Goiano, Campeonato Catarinense, né? Mas eu sou muito feliz mesmo porque hoje eu estou de novo jogando nosso Campeonato Gaúcho, onde eu gosto, onde o futebol da gente tem essa vibração, essa garra, essa empolgação, esse amor, né? E eu me considero muito, muito mesmo raiz e feliz hoje por estar de novo em mais uma edição do nosso Campeonato Gaúcho. Pitol, deixa eu explorar contigo um tema que é nacional, o novo técnico da seleção brasileira. Algumas pessoas entendem que esse técnico precisa ser estrangeiro. Outros consideram que deve ser brasileiro, que não há necessidade de buscar alguém de fora. Qual a sua opinião sobre isso? Me perguntar sobre o assunto de técnico da seleção brasileira, se estrangeiro ou brasileiro. Sinceramente, eu acho que tem que ser brasileiro. Porque existe qualidade nos estrangeiros, existe qualidade nos brasileiros, mas, cara, nosso futebol é único, cara. Com todo respeito à Europa, aos outros países que, né, as outras Américas aí, né, cara, a gente tem um futebol, o melhor futebol do mundo, cara. Melhor futebol do mundo. Qualidade, aquela ginga brasileira que só nós temos, o amor, a paixão. Então, cara, e hoje eu vejo que muito tenta se imitar dos treinadores estrangeiros muitas coisas, mas os nossos brasileiros já faziam anteriormente isso. Tem N questões, N situações. É lógico que existe qualidade da parte dos caras também, só que às vezes a gente está deixando para trás os novos treinadores que estão surgindo, aqueles que têm, como é que eu vou te dizer, que o futebol não é só essa modernidade que existe hoje, cara. Futebol é futebol desde sempre, cara. Às vezes só se muda, são palavras, que eu às vezes fico vendo que existem muitas palavras diferentes hoje em posicionamento, é isso, é aquilo, sendo que sempre foi feito aquilo com os grandes jogadores. Se tu buscar os grandes atletas lá na época do Falcão, na época, sei lá, desses grandes atletas que passaram em Inter, Grêmio, do próprio Renato, que hoje é do Grêmio, os caras já faziam isso, os volantes já corriam de área a área, os volantes tinham que chegar para fazer gol, os volantes tinham que jogar entre linhas, os caras, sabe, a gente sabe que o futebol, sim, a parte
física melhorou. Melhorou sim, sem hipocrisia eu vejo que melhorou, tanto que os atletas estão tendo rendimentos maiores, estão conseguindo jogar com mais idade, mas só que tudo que antigamente era feito, que o nosso futebol era o exemplo, hoje esses caras estão buscando e modernizando, com outras palavras a gente for ver, e isso é lógico que a gente tem que se aprimorar em qualquer profissão, né? A gente precisa ter evolução diária, tentar evoluir, melhorar para ter um crescimento em qualquer uma. Vocês como repórteres, vocês têm que ter o estudo, o conhecimento, se aprofundar das matérias para poderem também, né, colocar para o público isso. Isso é para todos, isso é para nós ali, atletas dentro do campo, no dia a dia. Então, o que eu vejo assim, cara, é que a nossa seleção, sim, cara, nós temos grandes treinadores aqui no nosso Brasil, grandes caras, existem outros grandes treinadores, a gente está às vezes confundindo isso e a nossa própria imprensa, às vezes eu vejo que eles algumas pessoas detonam muito o nosso futebol, os nossos jogadores, porque nós temos grandes jogadores, cara. Os caras na Europa, o Cristiano Ronaldo é idolatrado, o Messi é idolatrado, sabe? E os caras, e nós aqui às vezes pegamos muito nos pés dos nossos grandes atletas, e os caras são também tão grandes quanto esses caras, o próprio Neymar e alguns outros que a gente tem, mas o Neymar hoje é o maior em evidência, né? Então eu vejo que o futebol tá nessa daí, mas eu sou totalmente a favor de treinador brasileiro. Sem dúvida, posicionamento importante, e eu concordo contigo no aspecto de que, como técnico estrangeiro, vai comandar a seleção brasileira sem conhecer o futebol brasileiro. Vai precisar pegar referências de outras pessoas, a menos que seja um técnico que já está há alguns anos aqui no Brasil. Aí tudo bem, porque do contrário, poxa, o técnico estrangeiro que nunca pisou no Brasil sabe como joga o Atlético Mineiro, o Grêmio, o Inter, o Cruzeiro, o Atlético do Paraná, qual jogador que está se destacando? Não. Então o trabalho já começa atrasado. E conhecimento tático, todos têm. Existem técnicos bons e ruins. Essa é a diferença. Não é uma questão de nacionalidade. Mas vamos ver o que a CBF vai optar. Marcelo Pitol, iria te perguntar sobre o seu futuro após o futebol, mas vamos deixar levar, não é? O futuro é uma caixinha de surpresas. Muito obrigado pela sua participação, grande abraço, ótimo gauchão para ti, para o Chavante, e desfrute de tudo de bom que o futebol proporciona. Até uma próxima. Valeu, fera, um abraço aí, fica com Deus aí, meu, tamo junto aí, valeu. Valeu, este foi Marcelo Pitol, goleiro do Brasil de Pelotas, o convidado desta semana aqui do programa De Carrinho.